Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar tendo essa oportunidade de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês acerca da palavra de Deus. Servir os irmãos por meio da ministração da palavra de Deus é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio que nós temos como cristãos, como pessoas que amam a mensagem das Escrituras Sagradas. E hoje, o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, um versículo bastante conhecido. Paulo cita esse versículo em Romanos, cita também em Gálatas. O autor de Hebreus também faz menção da parte B desse versículo. E aqui está escrito o seguinte, Abacuque 2, verso 4: escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. E já no capítulo 3, no capítulo seguinte, a partir do versículo 17, Abacuque faz a seguinte declaração: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da coça, faz-me andar em lugares altos. Amados, eu não sei se você já teve a experiência na sua vida de, em um momento de crise, em um momento de dificuldade, você diz o seguinte: olha, eu acho que agora não dá mais para piorar, pior não fica. Mas de repente acontece algo e sim, as coisas acabam ficando pior. Eu me lembro uma determinada vez onde a minha família, a minha esposa e eu não estávamos passando por um momento muito bom. Há muitas tribulações, muitas coisas acontecendo, algumas crises chegando, e nós estávamos indo a Anápolis nessa mesma sensação. O pensamento era o seguinte: pior não dá para ficar. E de repente nós pegamos um buraco na estrada e os dois pneus do carro estouraram, e a gente ficou ali às margens da rodovia trocando os pneus. E sim, as coisas ficaram ainda um pouquinho pior do que já estavam. E quando nós lemos o livro de Abacuque, fica muito claro que essa representa bem a experiência que Abacuque teve nos seus dias. Abacuque é um profeta menor, chamamos assim, não é menor porque tem menos importância na história bíblica, mas sim porque é um profeta que escreveu um pouco menos do que os outros, então por isso um profeta menor. E Abacuque tem uma característica muito interessante, porque a maioria dos profetas, eles recebem uma palavra de Deus e traz essa palavra ao povo. Mas no início do livro de Abacuque você vê uma perspectiva diferente, uma atitude diferente de Abacuque. Ele faz uma leitura da sociedade, daquilo que estava acontecendo nos seus dias, e ele leva esse clamor a Deus, ele leva essa realidade a Deus por meio de uma oração, por meio de um clamor, por meio de uma lamentação, de uma súplica. E o questionamento de Abacuque é o seguinte: aqui no versículo 3, ele diz o seguinte: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e conflitos por todos os lados. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque ele coloca essa questão diante de Deus, esse questionamento diante de Deus. Deus, por que diante de tudo isso o Senhor se encontra calado? Parece que o Senhor está deixando impune essas pessoas que estão praticando o mal. Mas a resposta que Deus dá para Abacuque não é exatamente aquilo que Abacuque queria ouvir. Parece que
a iniciativa de Deus para com aquela questão tornariam as coisas um pouco pior, pelo menos na perspectiva de Abacuque. E logo no capítulo 2, que é um capítulo que nós lemos o verso 4, no versículo 2, nós encontramos a segunda resposta que Deus dá a Abacuque, quando Abacuque faz o seguinte questionamento: Deus, por que o Senhor vai usar os caldeus, que é uma nação ímpia, para poder trazer justiça a Judá? O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus santo. Como que o Senhor pode usar o mal? Como o Senhor pode permitir o mal? Abacuque não entende por que Deus iria permitir com que as coisas ficassem piores. E a resposta de Deus no capítulo 2, no verso 2, é a seguinte: então o Senhor me respondeu. Eu gosto muito do início, queridos, desse versículo, porque eu creio em um Deus que responde. É claro que Deus não me responde no tempo que eu quero, muito menos da maneira que eu quero, nem sempre a resposta de Deus é aquela que eu gostaria de ouvir. Um exemplo muito claro está diante de nós. A resposta de Deus para Abacuque não foi a resposta que Abacuque gostaria de ouvir, mas o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus de luz, o nosso Deus é um Deus que nos traz discernimento da sua vontade e do seu propósito em tudo aquilo que Ele vai operar, em tudo aquilo que Ele vai fazer. E a resposta de Deus para Abacuque, no versículo 4, é: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. E essa resposta de Deus é muito interessante, porque Deus traz aqui um contraste. Ele mostra o ímpio, e essa palavra envaidecido significa alguém que está cheio de si, alguém que confia em si mesmo. E o lado oposto disso é o justo, que vai viver, mas não vai viver confiando em si mesmo, na sua habilidade, na sua competência, na circunstância que está em sua volta, no dinheiro que tem, no recurso que tem. Mas esse justo, ele vai viver pela sua fé. E já no final da mensagem nós iremos falar um pouco mais sobre esse dom tão precioso, que é o dom da fé, o qual Abacuque está falando aqui. Mas antes disso, eu quero dizer a você que, dentre as respostas de Deus em relação ao questionamento de Abacuque sobre o que Deus faria com o ímpio, por que Deus usaria o ímpio para julgar a nação de Judá, Deus ele traz aqui o que nós conhecemos na teologia dos 5 ais do capítulo 2 de Abacuque. Ou seja, Deus está dizendo para Abacuque o seguinte: Abacuque, eu conheço o ímpio. E quando ele fala aqui no verso 4 desse ímpio que está envaidecido, ele está falando provavelmente aqui de Nabucodonosor II, que era o rei ali dos caldeus. E ele disse o seguinte: eu conheço eles e já julguei, apesar de permitir com que eles tragam um ensino, um juízo, um aspecto pedagógico sobre Judá, mas eu conheço esse ímpio, eu conheço essa nação, e eu já julguei, e eu já estabeleci o que vai ser feito. E aí Deus revela a Abacuque e pede para que ele escreva os 5 ais. E o motivo de Deus pedir para que Abacuque escreva era para que justamente quando essas coisas acontecessem, eles pudessem olhar, e Deus fala: escreva em tábuas grandes e coloque aí, talvez em um lugar onde todos vejam, para que quando essas coisas vierem a acontecer, as pessoas se lembrem que lá atrás eu já havia dito que tais coisas iriam acontecer. E ele vai falar aqui sobre os 5 ais, mas dentre deles eu gostaria de destacar apenas 2. O primeiro está no versículo 12, quando ele diz o seguinte: ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se fadigam em vão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor? Deus está falando aqui o seguinte: olha, ai dessas pessoas que trabalham
e que edificam as cidades com sangue, tudo isso vai ser em vão. No final de tudo isso será em vão, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. O que Deus está dizendo aqui, amados, é que no final de todas as coisas, esses reis que lutaram para conquistar o mundo, como Nabucodonosor II, como Alexandre o Grande, como Hitler e como tantos outros impérios que tentam se levantar, derramando sangue e trabalhando, arquitetando para dominar toda a terra, Deus está dizendo, tudo isso será em vão, isso não vai prevalecer, fiquem tranquilos, porque no final de tudo o que vai prevalecer é o seguinte: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Isso é maravilhoso. E o outro ai que eu quero destacar está no verso 19, onde a palavra de Deus diz: ai daqueles que diz a madeira, desperta, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Verso 20, o Senhor, porém, em contraste a esse ídolo de madeira, a esse ídolo que está coberto de prata, de ouro, está o verso 20, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Amados, que palavra maravilhosa que Abacuque traz ao nosso coração por meio da revelação de Deus. O que Abacuque está dizendo aqui é que Deus está no domínio de todas as coisas, Deus está no seu santo templo, e de lá Ele domina sobre todas as coisas, sua soberania excede todo o entendimento. E Abacuque está dizendo aqui, diante dele fique em silêncio toda a terra. Quem vai se pronunciar diante do Senhor, o qual tem toda a sua sabedoria, todo o conhecimento, todo o domínio, toda a glória, todo o poder sobre as suas mãos? E aí, meu amado irmão, a conclusão que Abacuque chega é que alguém que vive pela fé, e aí nós temos que entender um pouco mais sobre esse aspecto da fé, porque a fé, queridos, não é uma ferramenta para negociar com Deus. A fé não é uma ferramenta para que tudo ocorra da maneira como você quer. A fé não é uma ferramenta para trazer riqueza, domínio, poder, mas a fé é compreender as promessas de Deus, as verdadeiras promessas de Deus. Existe muita gente frustrada por não compreender quais são as verdadeiras promessas de Deus. Se apegam em promessas as quais Deus nunca prometeu, e por isso frustram, e muitas vezes ficam decepcionadas até mesmo com Deus, porque esperam que Deus vai fazer algo que Deus nunca prometeu fazer, e querem mudar o caráter de Deus e colocar o coração de Deus harmonizado com o seu próprio coração. E isso nunca vai acontecer. Nós nunca vamos colocar Deus contra a parede. Mas o aspecto da fé é compreender as verdadeiras promessas de Deus, amados, e nessas promessas esperarmos e confiarmos. Nós somos o povo da fé. Só existe uma coisa que vence o mundo: a nossa fé. A fé de que Deus está no domínio de todas as coisas. A fé de que virá um tempo de novos céus e nova terra. A fé de que todas as lágrimas serão enxugadas. Promessas verdadeiras que o Senhor fez. A fé de que Jesus virá buscar o seu povo e que nós iremos morar com Ele eternamente. E Abacuque, tomado desse entendimento, tomado por essa fé, justificado pelo Senhor, ele chega então à seguinte conclusão: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, Abacuque nos ensina aqui alguns princípios que nós não podemos abrir mão.
Ele nos ensina que alguém que vive pela fé, ele vai ter sempre a alegria como um ato de resistência. Em meio à crise, em meio à dificuldade, Abacuque, ele declara o seguinte: olha, ainda que não haja nada, ainda que falte até mesmo alimento, eu me alegrarei no Senhor. Eu me exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo é que alguém que vive pela fé, ainda que a circunstância em sua volta seja a pior possível, ainda que falte alguns elementos que são básicos para a sobrevivência, ainda assim o coração dessa pessoa vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor liberou promessas que excedem toda essa circunstância. É isso que Abacuque está dizendo. Queridos, diante dessa crise que nós estamos vivendo, a cada dia a gente vai ouvindo coisas e parece que em um dado momento a gente pensa o seguinte: não tem como ficar pior. E de repente você pega aí os jornais, enfim, as notícias que vão chegando, e sim, parece que a cada dia as coisas vão ficando pior. No nosso contexto aqui em Goianésia, nós estávamos fazendo todas as restrições exigidas pelos decretos governamentais, mas essa semana fomos surpreendidos pela informação de que na nossa cidade houve uma pessoa que testou positivo. Então parece que as coisas ficaram ainda um pouquinho pior. E a gente vê as pessoas abatidas, entristecidas, os comerciantes com medo de faltar o sustento da sua família. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Ainda que falte todas essas coisas, ainda que falte o recurso financeiro, ainda que falte alguns elementos que são importantes até para a nossa sobrevivência, há uma promessa do Senhor para nós, amados, que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é um pai que cuida dos seus filhos. Se Ele deu o seu Filho em nosso favor, como não nos dará tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de plenitude, de excelência na presença dEle? Ainda que essa terra seja completamente destruída, nós viveremos com o Senhor em um novo céu e uma nova terra. Essas são promessas verdadeiras, e o justo viverá por essa fé. O justo não viverá pelas circunstâncias que assolam, que chegam todos os dias, mas viverá por esse entendimento das promessas verdadeiras do Senhor. Por isso, querido, quero deixar essa palavra para o seu coração: tenha a alegria como um ato de resistência. Em nome de Jesus, não deixe o seu coração se abater. Um segundo princípio de alguém que vive pela fé é que ele busca a força do soberano. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor, o soberano, é a minha força. Irmãos, tem uma doutrina linda na palavra de Deus, uma doutrina maravilhosa na palavra de Deus. Essa doutrina é da soberania de Deus. Ele é soberano, aleluia. Quando nós cremos nessa soberania do Senhor, nós automaticamente descansamos nele, porque nós simplesmente concluímos que nada foge do controle de Deus. Nós sim, irmãos, como seres humanos, nós não conseguimos dominar sobre as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos, por exemplo, daqui 1 minuto, nós não sabemos. Mas que bom que nós não sabemos, graças a Deus que nós não sabemos, porque nós não precisamos saber, porque temos um Pai que é soberano, e Ele sim sabe de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus, nada foge do domínio de Deus. Então, se você se encontra fraco, busque força na soberania do Senhor. Não busque força em si mesmo, na sua competência, na expectativa de que as coisas vão melhorar. Podem melhorar ou não, mas busque se fortalecer na soberania do Senhor. E o último princípio que eu quero deixar para o coração dos irmãos é que alguém que vive uma vida pela fé, ele anda no caminho do Senhor. O que isso significa? Mediante uma crise, principalmente uma crise financeira, às vezes as pessoas pensam em trilhar os seus próprios caminhos. Eu tenho conversado com as pessoas nesses dias e uns buscam uma alternativa, outros buscam outras, mas é muito importante, irmãos, que nós
possamos parar, possamos orar e descobrirmos aquilo que Deus quer de nós. Qual é o caminho que Deus quer que a gente venha trilhar nesses dias? Quando iniciou essa crise aqui na nossa cidade, do Covid-19, eu vi muitas pessoas entrando nos supermercados e enchendo o seu carrinho de mercadoria e levando para a sua casa. Esses dias eu conversando com uma funcionária de um supermercado na cidade, e ela estava me dizendo que no começo dessa crise as pessoas lotaram os supermercados e estocaram muitas coisas em sua casa, e que agora os mercados estão vazios. Agora fez um efeito contrário. Interessante isso. Às vezes, irmãos, o caminho que o Senhor tem para nós não é de ajuntarmos nesse momento, mas sim de compartilharmos, sim de dividirmos aquilo que nós temos. Às vezes você pensa em acumular os recursos, em acumular o dinheiro, em não empregar ninguém, em não compartilhar com ninguém, mas busque esse discernimento em Deus, e às vezes Deus vai te levar ao entendimento de que o pouco que você tem, às vezes os 5 pães, os 2 peixinhos, você pode compartilhar com uma pessoa e abençoar uma família. Porque Abacuque, ele conclui aqui no versículo 19, dizendo o seguinte: ele faz os meus pés como os da coça, faz-me andar em lugares altos. O que isso significa, irmãos? A coça, ela tem os seus pés adaptados para os terrenos mais difíceis de andar. Quando você estuda um pouco, sobre esse ser, sobre esse animal, logo você vai receber essa informação. A coça, ela vai longe em busca de água, ela vive geralmente em lugares montanhosos, cheios de pedras, em lugares também desertos. Então, os seus pés são adaptados para as mais variadas situações. Independente do terreno que ela estiver, ela consegue prevalecer, ela consegue caminhar, ela consegue subir em um monte, ainda que seja difícil essa caminhada, seja difícil essa trilha, ainda assim ela consegue trilhar. E Abacuque diz o seguinte: ele me faz andar em lugares altos. Andar em lugares altos é justamente isso, é você estar vivendo uma circunstância adversa, mas o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito está confiando no Senhor, está se alegrando no Senhor. E eu quero então trazer essa mensagem para o seu coração nessa noite, que possa assim, que o Espírito Santo possa, durante a semana, do tempo que você estiver ouvindo essa mensagem, trabalhando no seu coração esses princípios da fé. Tenha a alegria como um ato de resistência. Aqueles que vivem pela fé, eles se alegram e se exultam no Senhor. Tenha alegria como um ato de resistência. Busque força na soberania do Senhor. Quando você se encontrar fraco, lembre-se da soberania de Deus e busque força na soberania do Senhor. E não se esqueça, ande no caminho do Senhor, porque Ele te leva a lugares altos. Ele faz você sair desse nível que nós estamos vivendo aqui e te leva a lugares altos. O nosso grande desafio é esse, amados. É que muitas vezes nós agimos como Abacuque. Abacuque queria que Deus descesse aqui e se misturasse com a crise. E na verdade o que Deus estava propondo a Abacuque é que Abacuque elevasse o seu coração a Ele. É como se Deus estivesse dizendo: eu não vou aí me misturar com tudo que está acontecendo, mas se você quiser eu posso trazer você até mim, posso trazer o seu coração, a sua mente, o seu espírito e revelar a você coisas que são maiores do que essas circunstâncias que você está vivendo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.